Jesus Cristo já tinha dito isso de outra forma, quando falava de servir a dois senhores. Ou você ama a um, aborrece a outro, ou você ama a este e aborrece a este outro. Não tem como fazer as duas coisas. A mesma coisa que não tem como amar a Deus e amar ao mundo. Não tem como dedicar-se ao Senhor e então também aproveitar e usufruir o que o mundo tem a oferecer. São mutuamente excludentes. Não há condição de vivenciar aquelas duas coisas. Eu me lembro quando, na adolescência, nós tínhamos um tipo de crente chamado crente Raimundo, lembra? É um pé na igreja e um pé no mundo. Isso não existe. Pelo menos no aspecto mais estrito dessa situação. Não tem como amar ao Senhor, dizer que ama a Deus, está aqui domingueiramente, está vociferando cânticos, está louvando ao Senhor, da boca para fora. Se durante o resto da semana são as coisas do mundo que você apresenta este ano, são aos pecados, muitos deles até de estimação, que você se propõe a cultivar. A iniquidade vai oferecendo um rival ao amor de Deus e de forma sorrateira vai minando e vai tirando de nós o prazer pelas coisas de Deus, vai tirando de nós o prazer por servir ao Senhor, o prazer de estar na casa do Senhor com os irmãos, o prazer de levar o Evangelho a outras pessoas, e muitas vezes nem só o prazer, mas até a condição. Porque a partir do momento em que abrimos a boca, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: você falando de Deus? Não pode. Vai consertar a tua vida, depois você vem falar de Deus. A iniquidade, irmãos, esfria o espírito cristão, apresentando um rival, mas também desvalorizando e até mesmo, podemos dizer, desprezando a Cristo e sua obra em nossas vidas. Muitas vezes os cristãos modernos assumem padrões errados como verdadeiros, porque veem como sendo normal no mundo. Viver assim é normal, todo mundo vive assim. E nós estamos nesse mundo. Então devemos usufruir, devemos aproveitar, é o que se propaga. Na contrapartida, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que as Escrituras nos orientam a pensar, viver, sentir, são rejeitados como indignos, como completamente ultrapassado. Essas coisas não têm mais espaço nos dias de hoje. Essas coisas não são mais para nosso tempo. E não é à toa, então, meus queridos, que nós, nos dias de hoje, encontramos igrejas de todos os tipos que você possa imaginar. Igrejas de todas as formas, com todo tipo de mensagem que você possa crer. Muitas delas, simplesmente, você pode vivenciar o seu cristianismo e expressar a sua vida da forma que você quiser. Deus não está interessado no teu corpo, Deus não está interessado no que você faz ou deixa de fazer, Deus está preocupado apenas com a tua alma. Viva, usufrua, deleite-se no pecado, dá tudo aquilo que a carne pede. Você não tem que abandonar nada para seguir a Cristo. Você vem do jeito que você está, você não tem que abandonar absolutamente nada. Goze da vida.
Então, aquelas passagens na palavra de Deus que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, rasga, joga fora. Joga fora. Não tem como interpretar essa passagem e ainda continuar com nossas práticas pecaminosas. Desprezamos a palavra de Deus em nome do que é mais prático para nós hoje. Lançamos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na lama como inútil. Porque afinal de contas, Jesus não morreu para nos levar à novidade de vida. Se nós simplesmente queremos continuar no pecado, continuar na iniquidade, continuar com as velhas práticas, e achar que mesmo assim podemos considerar-nos como igreja comprometida com Deus, nós estamos dizendo que a obra de Cristo, de nos tornar novas criaturas, foi vazia, foi vã. Lembra o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ainda também nos leva a apagar o Espírito. O Espírito que constantemente está falando aos nossos corações, fazendo-nos lembrar dos princípios da palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vos enviarei outro Consolador, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E o Espírito Santo constantemente alerta os nossos corações, constantemente está falando aos nossos corações, lembrando-nos da sua palavra, lembrando-nos dos princípios da palavra de Deus, nos alertando quando vamos tomar uma decisão errada, mostrando que estamos conduzindo-nos de maneira incoerente com a palavra de Deus. Mas mesmo assim nós abraçamos aquele passo errado, e aos poucos vamos apagando o Espírito, e a nossa consciência vai ficando cauterizada, endurecida, já não é mais sensível ao toque do Espírito, já não é mais sensível ao alerta que o Espírito Santo dá à nossa consciência. Daí a pouco estamos tão ou pior que o mundo que não conhece a Deus. Sabe como Jesus descreve isso? Como aquele, e entenda, isso é forte, é para ser forte, é para chocar. Muitos cristãos vivem como aqueles porcos que o dono pega, tira do chiqueiro, tira da lama, lava, banha, perfuma, bota aquela fitinha bonitinha, deixa um brinco, solta ele e ele volta para onde? Retorna para lá e lá fica. Irmãos, muitas vezes hoje o cristianismo tem sido seduzido por pecados, por uma vida de iniquidade, que faz com que nós percamos o foco na vida cristã. Será, irmãos, que se nós olharmos hoje para nós mesmos, será que nós conseguiremos enxergar em nós pessoas comprometidas com a obra do Senhor, com a igreja de Jesus Cristo? Se nós não nos vemos como comprometidos,
queridos, não será porque talvez estamos vivendo com algum pecado, não estamos dando lugar a algum pecado em nossa vida que tem tirado-nos do foco, que tem nos feito perder a direção que nós temos feito para a edificação da igreja que Deus colocou cada um de nós. Se não temos feito nada, ou se temos feito de maneira inadequada, não será por causa de algum pecado? Não seria essa então a hora de largar esse pecado? Lembrando que o que nos motiva, o que nos constrange a ser comprometidos, não é o que nós simplesmente vamos ganhar a salvação. Não, já ganhamos a salvação. Lembra, o que é que nos constrange a ter compromisso com a obra do Senhor? Dissemos ainda há pouco, dissemos audivelmente, sonoramente, o amor de Cristo. O amor de Cristo nos leva a ter uma vida de compromisso com sua obra. Falei que duas coisas têm atrapalhado esse compromisso. A primeira delas é esta crescente iniquidade sobre o espírito cristão. E a segunda coisa, irmãos, é a sedução das riquezas. Amados, há uma verdadeira chuva de sonhos entrando em nossas casas constantemente. A gente pode pensar em quantas coisas pela televisão nós escutamos diariamente, semanalmente, que fazem nossos olhos crescerem, muitas vezes até brilharem, desejarem. As riquezas chamam nossa atenção de forma assustadora muitas vezes, e são tantas as ofertas, não é? Temos a Telecena, a Mega Sena, o que mais? Me ajude aí. É o quê? Carinho da sorte, Totolec, tanta coisa aí, né? Tanta show do milhão, topa tudo por dinheiro, não sei nem se existe ainda, mas eu coloquei ali. Ainda tem topa tudo por dinheiro? Não, mas era outra coisa aí que seduzia também, né? Enfim, é jogo, mais jogo, sedução, mais sedução, levando-nos a desejar ardentemente as riquezas, desejar com todo o nosso coração e às vezes o nosso empenho, ter aquela posição, ter aquele status. O amor ao presente século muitas e muitas vezes nos leva a abandonar o que realmente tem importância. E isso acontece não só hoje, mas aconteceu nos dias de Paulo também. Ainda nessa segunda carta, quero que você apenas vire uma página para capítulo 4. Lê comigo os versos 9 e 10. O texto diz assim: procura vir ter comigo depressa. Só lembrando aqui, só contextualizando aqui. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, estava preso. Essa era uma segunda prisão. Aquela prisão que ele havia escrito Filipenses, Colossenses, ali ele tinha sido solto. Depois que ele é solto dessa prisão, ele viaja, vai até a Espanha, onde tem um breve ministério lá. Então retorna e de novo é preso, bem possivelmente na cidade de Éfeso, e dessa prisão ele não escapa mais. E é dessa prisão que ele fala aqui em 2 Timóteo, como já tendo sido abandonado por todos, como que já não havia mais esperança, diferente da primeira prisão, que foram os judeus que o acusaram, agora era a própria
povinho, não era mais simplesmente um pequeno grupo religioso que estava com questões religiosas contra um dos seus patrícios, um dos seus conterrâneos lá. Não era mais isso. Agora era o próprio Império Romano que estava querendo a morte de Paulo. E aí não tinha o que fazer. Aí não tinha mais escapatória. É nesse contexto que ele vai dizer que combateu o bom combate, guardou a carreira, combateu a carreira, guardou a fé, completou a carreira, guardou a fé, obrigado. Né? E é aqui então que ele diz para Timóteo: Timóteo, vem depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, versículo 10, o que ele fez? Me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. O que chama minha atenção aqui, irmãos, é a descrição que ele faz de Demas. Não sei se os irmãos lembram, mas Demas era tido por Paulo como um dos seus cooperadores. Quando ele escreve a Filemon, quando na entrega, no retorno do seu servo Onésimo, ele fala de Demas, ele menciona Demas. Na saudação ele vai dizer: olha, essas pessoas te saúdam, esses meus cooperadores. E entre esses cooperadores, quem está? Demas. Demas era parte da equipe pastoral do apóstolo. Ele sempre que pregava, sempre que estabelecia um trabalho, ele deixava uma pessoa responsável para estabelecer a liderança do próprio povo, para passar os ensinos fundamentais da vida cristã, discipular, estabelecer a liderança pastoral, diaconal, e então seguir para outro culto, seguir para outra igreja, outro lugar que era necessário. Era esta a prática do apóstolo Paulo, e Demas era um deles. E aqui Paulo então diz: olha, Demas amou ao presente século. Aquele mesmo que fora companhia de Paulo durante a primeira prisão, mencionada na carta de Filemon, também é uma questão da prisão. Agora, nessa segunda prisão, escapuliu, o abandonou. E o interessante, ou desinteressante, seja lá a ótica que a gente observa, é que não foi por causa de apostasia. Demas não estava negando a fé. Não é isso que ele descreve. Ele não está tratando Demas como alguém que simplesmente desesperou da vida cristã, não quer mais saber de Cristo, achou que seus passos estavam errados, que Cristo não é o Messias e estava voltando para o judaísmo. Não é isso. Não é essa descrição que a gente encontra aqui a respeito de Demas. Paulo fala que ele foi seduzido pelo presente século. Ele foi seduzido pelas coisas do mundo. Demas procurava uma vida mansa e confortável. Uma vida completamente diferente. Era o oposto da vida que Paulo estava tendo, sabendo, reconhecendo que o que esperava Paulo era a morte iminente. Ele disse: por aí não, vou para Tessalônica. Não é dito por Paulo o que é que ele vai fazer lá. Não é dito se ele vai para ajudar a igreja. E obviamente fica de certa forma implícito que não vai, porque o apóstolo Paulo teria dito, como disse, de Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, mas só de Demas é dito
me abandonou por amar o presente estranho. Então a gente pode subentender que ele não foi por causa da obra, ele foi por outras razões, mas não pela obra do Senhor. E que outras razões seriam essas, senão conforto de uma cidade cosmopolita como a cidade de Tessalônica, uma cidade importante naquela região, rica, cheia de oportunidades para trabalhar, para crescer financeiramente, para ter o conforto que a vida daquele tempo poderia ter. Tessalônica era um grande centro daquele tempo. Seria uma Juazeiro do Norte, comparado com outras cidades ao nosso redor. Bem ou mal, nós temos excelente comércio, temos escolas, hospitais, segurança.